acabou de chegar nesse canal e você que já é daqui, fique à vontade. Já aproveita para curtir, para compartilhar no seu grupo de WhatsApp, comenta muito e você que está nos ouvindo pelo Spotify, já segue para você saber todas as vezes que tem episódio novo nesse lugar. E este episódio é da nossa parceira Una Essência Spa. E você que está ouvindo sabe que você tem desconto, cupom exclusivo para os seguidores de 30%. Então, fique acompanhando que o desconto vai aparecer aqui no vídeo. E hoje eu estou recebendo um homem, um palestrante, um professor. Ele é especialista em oratória. E aí eu quero que ele mesmo se apresente, mas digo para vocês que eu já estou tendo um certo medo, né? Porque é oratória, né? Então, Sérgio Rocha, muito bem-vindo nesse espaço. Gratidão. Obrigado. E se apresenta aí, quem é o Sérgio Rocha? Bom, muito obrigado pelo convite, pelo elogio, pelas palavras. É um prazer estar aqui. Bom, eu me defino hoje como, na verdade, eu sou um educador, um pedagogo. Eu comecei na área de educação há mais ou menos uns 10 anos atrás. E de 2 anos para cá eu descobri a oratória. Eu descobri o poder da comunicação assertiva. Isso me encantou. Eu comecei a buscar conhecimento, me especializar. E é uma coisa que eu estou trabalhando fortemente agora. E eu me defino como professor de oratória, mas ainda estou aprendendo, estou desenvolvendo. Mas é minha paixão do momento, é trabalhar com oratória. E é uma coisa linda, né? Porque você consegue ser mais específico na sua fala, objetivo. Por isso que eu falei que dá um certo medo. Porque a gente que trabalha com comunicação, a gente tem que ter, né, essa métrica de conseguir passar para o público aquilo que a gente quer passar, né? E a oratória não é só para público, né? Eu quero que você explique um pouquinho onde é a importância da oratória, não só para quem grava, para quem cria vídeo, mas tem outras coisas também que ela é importante. E eu queria que você trouxesse aí como exemplo profissões que é importante a gente ter o curso de oratória. A oratória ela é muito ampla, né? São vários segmentos que podem atuar e aproveitar os benefícios da oratória. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que é candidato a vereador. É uma oratória diferente, voltada para a política. Tem a oratória do pastor, que é uma coisa de coração, visceral. Tem a oratória de você vender produtos através de vídeos. Eu tenho um cliente que ele é dono de uma concessionária e ele, quando vai falar no vídeo, ele pessoalmente ele é ótimo. Quando bota a câmera, ele trava. Ele não consegue passar uma credibilidade dos seus produtos através dos vídeos. E isso atrapalha a venda dele, né? Então ele não consegue se desenvolver. A oratória, ela consegue ajudar de forma grandiosa essas profissões. Então, eu acho que de uma forma geral, a oratória tanto é eu falar com uma pessoa, eu falar para pessoas, eu falar através de câmera, tem vários segmentos e vários formatos. Verdade. O que eu faço, pessoalmente, eu tenho uma aula que a gente chama de diagnóstico, e eu entendo a necessidade do aluno, do cliente, e eu realmente falo, eu consigo te ajudar ou eu não consigo te ajudar de acordo com a tua expectativa. Sim. Mas aí eu indico para ele outros profissionais ou uma outra situação que ele está precisando. Porque às vezes ele não precisa de uma oratória nesse momento. Ele precisa talvez de uma fonoaudióloga para tratar um problema e depois ele fazer uma aula de oratória. Então a coisa realmente é um pouco ampla. Entendi. Existe uma situação, eu já passei, em que eu conseguia, na época de um curso que eu fiz, nós tínhamos uma matéria chamada Carta Empresarial, que era, a gente precisava montar cartas, né? E essa carta ela tem que ser muito específica, porque é uma carta empresarial, tem tempo. Eu conseguia, na minha mente, falar bem o que eu queria, mas na hora da escrita eu não conseguia trazer isso para o papel de forma concisa, né? De forma mais específica. Um curso de oratória, ele consegue ajudar também nessa parte de escrita? Não é o foco, mas ajuda. Porque a gente não fala como escreve, né? A gente não usa pontuação, essa coisa. E quando a gente escreve, realmente
você vai escrever muita coisa. E essa carta, essa tua matéria precisa ser resumida, precisa ser direto ao ponto, precisa ter palavras estratégicas daquele segmento para chamar atenção. Então ela tem vários objetivos. Aí a gente tem curso de escrita ativa, o próprio copy, né, que a gente está na moda hoje. São pessoas que conseguem pegar coisas grandes e resumir em coisas menores. Entendi. O que pode nos ajudar muito, de uma forma geral, é a inteligência artificial, né? Hoje sim. Hoje sim, você pode colocar uma coisa maior e dar uma resumida. Agora, eu sempre digo, usar a inteligência artificial para profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Pessoas querem usar a inteligência artificial para responder uma coisa que ela não sabe a resposta. Aí fica complicado, porque eu não vou saber avaliar o meu resultado. É injusto, né? Também. E você hoje, Sérgio Rocha, você é um mentor, né? E um mentor é aquela pessoa que pensa, né? Que alinha a sua mente com a mente de outra pessoa. Hoje, por que especificamente as pessoas buscam a mentoria? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que pensar, mentoria não tem glamour, não tem nada disso, não é uma coisa de outro mundo, tá? Só pra gente entender, se a gente pegar o filme, a série do Karate Kid, por exemplo, o Sr. Miyagi lá era o mentor do Daniel San. E nada mais é do que um profissional que já viveu uma situação, já trabalhou com aquilo ali, e ele encurta caminhos. Ele ensina estratégias, pulo do gato, vamos dizer assim. Ele facilita, ou ele tenta facilitar para aquele profissional alcançar mais rápido o objetivo traçado. Logicamente que eu não posso ser mentor de uma pessoa que quer aprender natação se eu não sei nadar. Verdade. Né? Não tem essa lógica. Porque às vezes a gente fala mentor, parece um super-homem, um super profissional. Não é. É simplesmente uma pessoa que vive uma coisa de verdade, trabalhou profundamente com aquilo, tem muita experiência, gerou muito resultado e a partir daí ele consegue ajudar a pessoa até aquele ponto. Eu não consigo fazer uma pessoa ficar melhor do que eu, maior do que eu. Isso eu não vou conseguir. Lógico que a própria pessoa pode conseguir isso. Entendeu? Então, assim, primeira coisa é isso. E a segunda coisa, que a mentoria de fato aplicada da forma correta, com as estratégias corretas, tempo, e o aluno, né, entendendo e acreditando no processo, que isso que é difícil, né? Que se a gente pensar de novo, Daniel San, que ele tinha que lavar os carros, limpar pintar a parede, fazer exercícios domésticos, vamos dizer assim, ele não entendia naquele momento por que eu tenho que fazer isso. Ali ele não estava aprendendo só karatê, ali ele está aprendendo a ser homem, né? Um ser humano melhor, ética, respeito, hierarquia. Então tinha várias coisas que ele estava sendo formado e sem ele perceber, estava em paralelo. Então, por exemplo, a gente faz exercícios de leitura. O aluno ele tem que ler no mínimo 4 páginas por dia, para cada 2 meses ele lê um livro. Isso, se ele vai estar comigo ou não, isso vai ser um hábito desenvolvido para a vida. Porque tem bastante coisa para ser lida, né? E, geralmente a gente, no brasileiro no geral, lê muito pouco, né? Verdade. A gente não tem esse hábito. E a gente cria... no primeiro momento a gente tem que desconstruir muita coisa. Isso leva tempo. Aquelas frases, eu não tenho tempo de ler todo dia. Claro que tem tempo. Tempo é prioridade. A gente consegue. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas e tem gente que produz demais, tem gente que produz quase nada. Então, a gente parte desse princípio. Então, eu acredito muito no que você falou, Sérgio, que a mentoria, ela é essencial quando a pessoa confia no processo, né? Ela confia no mentor, na bagagem do mentor e no processo que o mentor vai passar, porque ele é a sua autoridade naquele momento. Isso aí. Né? Se você procurou ele para aquilo, é porque especificamente você não consegue sozinho. E eu acredito que a mentoria, para funcionar, ela tem que ser customizada, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui dar uma palestra numa clínica da família, né? Do governo e da prefeitura, melhor dizendo, e dei minha palestra. Quando acabei, uma pessoa veio me procurar. Poxa, muito legal. Eu falei, obrigado e tal. Aquela conversa de final.
E ela me perguntou se eu fazia uma mentoria para ela, específica para ela. Aí eu marco uma reunião, que eu te falei do diagnóstico, entendo a necessidade dela, e eu percebi naquela reunião que aquela profissional, ela tinha um problema de ansiedade, TDAH, algumas coisas assim. E aquilo precisava ser colocado, porque provavelmente o resultado não ia ser o esperado para ela. Então aquilo, naquele momento, seria um problema. Então eu preciso da ajuda, às vezes, de um terapeuta, de um psicólogo na mentoria. Então tudo isso é muito claro e é muito customizado para o cliente. Que legal. Eu vejo que tem muita gente vendendo mentoria, e nada contra, cada um vende o que quer, mas aquela mentoria que está na internet. Eu não sei se a gente consegue realmente, de fato, alcançar o resultado esperado. Ou se a pessoa, de fato, está querendo a mentoria, ou se ela está querendo entrar na moda da mentoria e dizer que tem um mentor. Isso aí. Porque são coisas distintas, né? Nós sabemos hoje que a influência da rede social, ela entra muito no ser humano, e muitas das vezes o ser humano está fazendo porque todo mundo está fazendo, e não porque, de fato, ele entendeu o que ele precisa, né? E você tem um curso também. Queria que você falasse um pouquinho desse curso, né? O que é que a pessoa, ao entrar nesse curso, ela consegue descobrir? Às vezes ela não está querendo um mentor, às vezes ela está querendo apenas aprender a se comunicar, aprender a verbalizar. Às vezes é um líder de venda que não consegue repassar ali, né, o seu conceito para a equipe. Porque eu entendo que comunicação não é só o que eu falo, mas sim o como o outro entende. Correto? Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse curso, como é o seu curso, para quem é o curso e o que exatamente aprende lá. O que acontece? Às vezes a gente tem públicos, né? E a gente não consegue escalar. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou vários lugares, eu sou uma pessoa só. E é logicamente que o curso me proporciona de chegar a mais pessoas, né, com a internet, com toda essa inovação, ele me facilita dessa forma. E aí eu aluguei um estúdio, uma coisa de qualidade, e montei slide, montei e-book, montei ementa, fiz tudo que um curso pede. Eu ser professor pedagogo me ajudou nisso, estruturei ele dessa forma, gravei o curso, levou algumas horas, não é fácil, tem parte de edição, dá um pouco de trabalho, e o curso vai ser lançado agora mês que vem, e esse curso é a pré-mentoria. Você assiste o curso, ele vai gerar um resultado, mas quem quer aprofundar, ou quem quer buscar uma coisa mais específica, aí ela precisa ter mentoria. Então, ao final do curso, o aluno, ele ganha uma aula comigo, né, pessoalmente, ao vivo, a gente faz um encontro, né, e a gente troca uma ideia, a gente vai conversar. Isso pode acontecer até de forma pessoal, presencial, online. Para mim isso é diferente, depende da agenda das pessoas, da distância. Mas se eu tiver um aluno, por exemplo, de outro estado, a gente vai fazer um online, a gente vou entender, ele vai falar, não, eu quero alcançar tal objetivo. Beleza. A gente determina um tempo, a gente vê dia de semana. E aí, quando a pessoa ela entra nesse curso, que tipo de melhoria ela já consegue ali de resultado? Primeiro, ela consegue quebrar o medo. Eu acho que o grande barato da oratória é esse medo. As pessoas ficam suando, ficam nervosas. Você vê, eu estava aqui esperando para entrar no podcast, eu estava aqui na recepção, e lá tinham pessoas, pastores, né? Sim. Que são especialistas de oratória. E pessoas com, assim, já com muita experiência. Então, para mim, eu preferi naquele momento ficar quieto e aprender com eles. Sim. Com essa troca. Além de ser os donos do lugar, né? Eles estavam muito à vontade e eu aprendi. Foram super respeitosos comigo, solícito, me incluíam nos assuntos. E para mim foi um aprendizado gigantesco. Então, em 10 minutinhos ali, eu aprendi alguma coisa, né? E de verdade eu aprendi, porque o dono ele acabou levando um tombo, se machucando, e em nenhum momento ele reclamou. Então aquilo, e ele tem 78 anos. Então eu já entrei aqui e falei, mano,
Olha o aprendizado. insight que a Mas gente isso tem. também é a técnica da escuta ativa também, né? Também. Porque é uma coisa também que a oratória traz, de você entender que há o tempo da fala e há o tempo de ouvir, de escutar ativamente para que você esteja em uma conversa. Eu acho, ô Sérgio, que hoje o maior dos problemas, até porque pela tecnologia e tudo, e todo mundo muito corrido, é a pessoa verdadeiramente dar uma atenção. Então, quando você diz que a pessoa tem ali um atendimento na sua mentoria diferenciado, né, particular, já ganha a pessoa, porque ela já tem a sua atenção. Verdade. Hoje, conquistar a atenção das pessoas é coisa rara. Né? A gente fala, as pessoas fingem que estão ouvindo. Mas, de fato, quando você vai entrar numa pergunta do que foi dito, ela não ouviu nada do que Verdade. foi falado, né? Ela ouviu, mas não prestou atenção. Não prestou atenção, não teve aquela escuta, aquela delicadeza. Então, eu acho que o particular, igual você falou, essa mentoria, no final, ela vai fazer todo sentido, até para você mensurar a necessidade daquela pessoa que compra. Porque como um produto online, as pessoas elas vão comprar e, às vezes, vai ser muito superficial, afastado de você. Agora, quando você agrega ali uma mentoria particular, individualizada, podendo ser presencial, específica, direta, você quebra aí uma crença de que não gosta do online, porque tem essa crença, né? E eu vejo muito curso de oratória em que eles trabalham também a questão da respiração, né? Das pausas assertivas, do suar das mãos não transparecer, e esse tipo de coisa você também traz para dentro do curso? Trago. As pausas têm nomes, inclusive, tem pausa dramática, tem isso usado muito, a gente tem, por exemplo, pastor faz isso muito bem, né? Ele fala uma coisa, ele espera ter um momento que o público reage. Por exemplo, quando você chega numa palestra e fala bom dia, você não pode falar bom dia e seguir direto. Você tem que esperar o pessoal responder, as pessoas vão responder. É até o momento de você brincar, de você ganhar o público e mostrar que você tá tranquilo. Tá fraco, não escutei. Vocês não tomaram café hoje? Vocês estão com sono. Aí você já brinca com o público, já dá essa quebrada, o público já vem com você. Agora, você tem que ver o seguinte, qual a expectativa que você está gerando com a sua apresentação, né? Tem pessoas hoje que vão fazer palestras que já são profissionais que a expectativa é muito grande. Verdade. Né? Tem até um livro, eu não sei se você já fez a leitura dele, mas eu comecei, não terminei, mas comecei e foi muito interessante, que é aquele do Dailyas, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele traz ali um conceito... Azulzinho, né? Ele traz esse conceito de que a gente tem que ser responsável do que é o que eu quero transpassar. Eu até aproveito aqui a oportunidade de dizer que as pessoas pensam assim, isso aqui é muito fácil de fazer, que é o podcast, né? É só sentar, mas não é. Não. Eu preciso ouvir, eu preciso entender o que é a sua história, né? Eu preciso meu mundo de fato, né? Ouvir o que você tem a dizer. E você faz isso várias vezes durante o dia, a chave tem que virar rápido. Rápido e muito rápido. Difícil. É difícil, é desafiador. Né? Eu encontro pessoas pelo caminho que tem tudo pronto para começar e não conseguem. Porque tem essa... eu não sei se eu dou conta. Não, eu fui convidado para apresentar um podcast e eu não aceitei. Não. Eu falei, eu posso apresentar um programa de rádio, mas fazer podcast, entrevistar pessoas, eu não consigo. Verdade. Não, eu gosto de falar. Eu gosto de ser entrevistado. Mas entrevistar não é para mim. E eu sou muito claro com essas coisas. Se não é meu mundo, eu só vou onde eu sei que eu... E uma fala que você falou aqui, que eu achei muito interessante, é que você falou, eu estava sentado, tinha pessoas muito maiores do que eu ali em matéria de oratória, e eu me coloquei na posição de aprendiz, de ouvinte. Isso é uma coisa que eu acho que é o diferencial de todo mundo. Eu queria até deixar isso claro, que nós não sabemos nada. E quando nós nos colocamos nesse lugar de aprendiz, você até aprende coisas que você já sabe, mas de maneira diferente, né? E isso é muito bom para o crescimento. E assim, teve um momento que ele falou assim... minha filha é professora e tal. Eu poderia ter falado, eu também sou professor e tal, preferi ficar quieto. No entanto, poderia chegar um momento de uma questão de negócio. E aí a comunicação é oportuna. Se ele fala assim, poxa, eu queria conhecer um professor e tal, eu falei assim, eu sou professor de oratória. Aí era o momento de eu entrar.
Entende? Só que eu não vi essa oportunidade, não vi essa brecha. E eu queria trazer uma coisa que não está aqui na nossa pauta, mas eu queria te perguntar isso. Networking é um lugar, né, que são esses eventos corporativos que nós participamos, e que é um lugar para que as pessoas façam negócios, para que as pessoas se comuniquem, para que as pessoas ali conheçam os produtos, né, e consigam fazer parcerias e tudo mais. Mas eu percebo muito, Sérgio, que as pessoas têm dificuldade de começar, de introduzir um assunto no meio de um lugar que é próprio para isso. Que dica você, como professor de oratória, dá para essas pessoas quando estão nesse ambiente de networking, mas têm dificuldade de começar uma conversa? Que tipo de dica você poderia dar para essas pessoas? Então, primeiro, o evento que você está indo, né, que você vai frequentar, vai visitar, vai participar, é realmente de networking, né? Ou vai ter aquele espaço para o network. E aí, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem dificuldade em se expressar, você pode usar outros formatos. Ou você, por exemplo, vai com uma roupa da sua empresa, ou você distribui cartões, ou você leva uma pessoa com você, um gerente, um comercial, que possa te ajudar a fazer isso. Enfim, você tem que chegar nas pessoas de alguma forma. Entendi. E tem vários eventos de network. Eu participei de um evento que era 7 horas da manhã e 6h30 era o café. E no café era uma loucura. Isso tem um pouco de tempo. Então o pessoal trocava muito cartão ali. Mas, por exemplo, tinha os médicos, eles iam de branco. Então já fazia, eu sou dono da clínica de ortopedia, eu sou dono de uma clínica de fisioterapia, já fazia essa diferenciação lá. Então você já tinha um cara que trabalhava com varejo, então ele já vinha com uma roupa já identificando a empresa dele. Até porque ganha tempo, se eu quero falar com alguém que é médico, já achei quem é o médico, já vou. Tem gente que entrega um brindezinho, né, uma coisa que tá ali o contato da empresa, tipo uma folhinha, uma régua, um marcador de livro, alguma coisa nesse sentido. Muito que legal. Você alcance, porque às vezes acontece muito, você não consegue falar com todo mundo, né? E aquela pessoa quer te conhecer, quer trocar ideia com você, e hoje às vezes a gente ainda tá falando pouco pela internet. A gente deveria conversar mais. As pessoas ainda falam muito pouco, né? É verdade. Eu percebo que quando a pessoa curte o meu conteúdo, comenta o meu conteúdo, eu vejo muito assim, a pessoa fala assim, pô, ótimo professor, legal, conteúdo legal, não sei o quê, mas não necessariamente essa pessoa me consome. Compra meus cursos. Eu falei, eu não sei se o produto está chegando nela de fato, eu não sei o que acontece, porque a internet é uma coisa muito grande. Então, às vezes, a gente também precisa de ajuda, né? Profissional, social media, tráfego pago, tem toda essa equipe aí. Verdade. E como é que a pessoa que quer procurar um mentor sério, ela entendeu que é uma necessidade, ela precisa de um mentor, ela entende que ela tem essa dificuldade de comunicação, e isso está perdurando às vezes da infância, né? Não conseguia se apresentar, e sabe que ela precisa disso. Como que ela reconhece um mentor sério? Que dica você dá para ela achar essa pessoa? Primeiro, de novo, né? Vamos entender uma coisa. A gente passa a vida inteira tendo alguns mentores, direto ou indiretamente. Pai, mãe, tio, avô, irmão mais velho. Deus, quem segue uma religião, segue lá a Bíblia, Jesus é um mentor, lógico. Você segue aqueles passos ali, é como se você estivesse seguindo o que ele está te falando. Isso é uma mentoria, indiretamente, né? Então, primeiro, você tem que conhecer o seu mentor. Tem que ser uma pessoa que gere uma admiração, né? Tem que ser uma pessoa que tenha resultados, tem que ser uma pessoa que tenha formação na área. Por que a gente tem esse problema, por exemplo, com o coach? Por que o coach beira, melhor dizendo, o charlatanismo? Sim. Porque as pessoas fizeram um curso de coach sem ter formação em nada. Então a pessoa falava assim, eu sou coach. Coach de quê? Coach de coach. Não existe, eu sou coach da vida.
Aí ela começava a pegar aquele monte de ferramenta, aplicava, às vezes algumas funcionavam ou não, porque realmente as ferramentas são ótimas, são excelentes, né? Quando é bem usada, bem aplicada, mas aquilo foi gerando um descontentamento com muita gente. Então a gente precisa que o nutricionista seja profissional e a partir daí ele faça curso de coaching. Ok, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, o médico e por aí vai. Então, acho que a primeira coisa é isso, conhecer a pessoa para depois você não se decepcionar. Verdade. E tudo muito claro, pergunte tudo, anote tudo, tenha um contrato de trabalho, é uma prestação de serviço, é uma troca. De fato, você tem que cumprir coisas, mas a pessoa, o teu mentor, tem que te entregar coisas também. Então, é uma troca de mão dupla. Os dois têm que fazer, porque a gente tem exercícios que tem prazo. Tem exercício que eu vou te dar para fazer agora, tem exercício que tu vai ter uma semana para fazer, ou 2 semanas. E não adianta você falar para mim que fez, que passou por aquilo e não passou, não vivenciou. Até porque você vai saber. Vou saber. E mesmo que é questão da consciência, a gente tem que... Eu quando fiz no ano passado, eu tinha uma turma de 10 alunos, eu fazia mentoria em grupo. Eram alunos de um curso, eles tinham a mesma profissão e não conseguiam arrumar emprego. Eram recém-formados, foram meus alunos, não conseguiam arrumar emprego. Eu falei, beleza, vamos montar uma mentoria, vamos fazer uma turma, e eu queria um projeto de 3 meses. Em 3 meses, a empregabilidade de vocês vai estar uma nota 3 vezes maior que está hoje. Fechado? Fechado. Combinamos um valor simbólico e aulas terças e quintas online. E um encontro presencial por mês. Era um café da manhã, a gente trocava ideia. Ali eu percebia muita gente ansiosa. E a gente tem que falar da mentoria uma coisa muito importante. Talvez eu vou fugir um pouco aqui, mas só para a gente entender. O mal do século, a doença do século, não é a AIDS, não é o câncer. Eu vou te falar 3, né? Quando você pensa em depressão, a gente está sofrendo porque já aconteceu. Verdade. Estresse, a gente está sofrendo pelo que eu passei no trânsito hoje na linha vermelha para chegar aqui. Eu podia estar estressado, com essa recepção, enfim, né? Por ser no centro do Rio, que é um lugar longe de se chegar por causa do trânsito, e ansiedade, a gente está sofrendo uma coisa que não chegou, que na verdade o amanhã eu não sei se vai ter. Verdade. Né? Então a gente está aqui, tem muita gente que está hoje, segunda-feira, já pensando no feriado de amanhã e esquece de viver a segunda. Verdade. E olha quanta coisa a gente já conseguiu fazer hoje, quantos podcasts já gravou, eu consegui ir para academia de manhã, vim para cá gravar podcast, vou trabalhar à noite, vou dar aula à noite, não tem essa de emendar. Então olha quanta coisa eu produzi segunda-feira. E é isso, é sobre isso. Verdade. Entendeu? Quando a gente consegue ter esse equilíbrio, tudo vai ficar mais fácil e, logicamente, a mentoria vai ter um resultado melhor. Verdade. E quem quer hoje procurar o curso, quem quer hoje conhecer o seu trabalho, onde é que localiza você, em que lugar, em qual rede social? Mais fácil, acho que é pelo Instagram, pode me chamar também pelo WhatsApp, não tem problema. Meu Instagram é prof_Sérgio Rocha, prof de professor. É muito acessível, a gente responde rápido. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é um estagiário lá que me ajuda a fazer as coisas, que realmente é muita coisa, né? A gente não consegue postar e tal, muita coisa. E a gente entender se essa pessoa realmente eu consigo ajudar. E essa análise que você diz que é o diagnóstico, né? Que é o primeiro atendimento. Esse tipo de acesso, de reunião, você já faz independente de fechamento? Como é que é? Essa reunião a gente faz de forma... Não tem custo nenhum para o cliente. É mais um bate-papo para eu conhecer, entender qual é a necessidade dele. Porque a gente tem outros serviços. Por exemplo, eu trabalho também com o mercado de trabalho. Aí eu monto currículo, monto carta de apresentação, preparo para entrevista. Olha que legal. Então tudo isso a gente faz dentro da mentoria ou não. Vai depender do que ele buscar. Mas assim, eu não posso vender uma mentoria tipo, eu só quero 40% da mentoria, sabe? Isso não existe. Isso não existe. Tem que ser o processo inteiro, senão eu só quero para gravar vídeo. Eu falei, eu sei, mas às vezes para chegar lá, você tem que passar um processo.
Entendi. Você tem que falar, você tem que subir, a gente simula. Eu tenho exercício de a gente fazer podcast. Legal. O telefone tá desligado, o microfone. Mas eu monto lá, porque quando você tira o microfone, impressionante, a pessoa desenvolve. Botou o microfone, começa a suar, você vê a por isso, aqui também eu faço, né? Toda reunião você fez comigo. Antes de gravar, a gente faz uma reunião online. A gente faz esse tipo de reunião para entender. Eu acho isso muito válido, para entender a história, para entender a pessoa contando para mim como ela funciona, para ver se encaixa. A gente tem tempo, de repente o tempo para ela não é suficiente, ela precisa de mais e tá tudo bem, mas a gente precisa alinhar. Eu te perguntei se realmente esse custo é gratuito, porque às vezes a pessoa ela tem essa vontade, mas ela não sabe se de fato ela precisa. Então nada melhor do que você, enquanto professor, enquanto mentor, conseguir orientar ela sobre poder ou não poder. Eu achei o mais legal de tudo que você falou aqui, ô Sérgio, é que você consegue dizer, olha, eu não te ajudo aqui, te indico isso. Isso aí. E isso é muito bacana, porque tem gente que hoje, infelizmente, não, vai pagar? Então vem. Só que esquece que é uma via de mão dupla, né? Vai pagar, então vem, mas se você não conseguir entregar para ela o que ela precisa, é a sua marca, é o seu nome que está no mercado, não é verdade? E eu sou resultado disso. Quando eu trabalhava numa grande empresa e eu queria ser promovido, eu contratei uma mentoria. Uma pessoa que já foi profissional daquela empresa, tinha um cargo de direção na empresa. E eu perguntei pra ela, você me ajuda, você me orienta? Ela, claro, vamos fazer. E a gente fazia reuniões, ela falou, por exemplo, ela identificava coisas técnicas. Por exemplo, você tem que melhorar teu Excel. Para esse cargo, tem que melhorar teu Excel. Você tem que melhorar tal coisa. O comportamental, você está se posicionando como um profissional ainda do operacional. Que legal. Agora você tem um cargo de liderança. Então aquela reflexão, ela faz você refletir. Era uma mentoria um pouco mais mão na massa, mais específica, porque ela vivenciou aquela empresa, então ela ia muito a fundo. E aquilo me ajudou, eu consegui ser promovido, passei no processo, aquilo me ajudou bastante, gerou um resultado. Que legal. E eu sou grato à mentora até agora. Ela até fez aniversário essa semana, eu falei com ela e tal, porque aquilo me ajudou bastante, entendeu? Que legal. E assim, se a gente fala de valor, você não se preocupa com valor. Realmente, vou te dar um exemplo. Eu contratei uma mentoria em algum momento para fazer meu currículo. E ela me cobrou R$550. Quando eu falei isso, eu falei, caramba, 550 por um papel? Não é um papel. É uma entrada no mercado de trabalho para você ganhar 2 vezes mais que você ganha hoje. Ela vai acertar coisas na sua vida que você não está enxergando. Então, assim, eu saí de uma empresa, isso tem tempo, né? Mas eu saí de uma empresa para trabalhar numa multinacional em São Paulo. Por causa daquela atitude de LinkedIn, de investimento, de fazer currículo. Fez toda a diferença e eu aprendi com aquilo. Porque eu depois comprei outras mentorias dela. No início eu tomei um susto, porque tem realmente coisas que para você é muito caro, né? Não o preço do... Não é preço específico, mas é o quanto aquilo gera valor para você. Entendeu? Mas quando gera um resultado esperado, vale a pena, né? Que legal, Sérgio. Eu quero agradecer você aqui. Quero te perguntar, que eu sempre pergunto uma frase final. Por exemplo, você vai deixar uma frase no outdoor, aonde as pessoas vão passar, elas vão ler, e é uma frase que você sabe que vai causar impacto no outro. Se você pudesse deixar essa frase escrita, qual seria a sua frase para essas pessoas? Vou falar uma frase bem simples, direta, do Procurando Nemo, que é continuar a nadar. Que legal. Que eu acho que ela tem muito significado. Coisas vão acontecer, vão ter dias ruins, vai ter dias de chuva, dias de tempestade, dor de cabeça, estresse. A vida não é fácil, esse jogo não é fácil e não é para ser, mas a gente tem que continuar. É isso. Continuar a nadar, não pare. Vai para cima, porque senão você não vai alcançar seus resultados. Que legal. Muito obrigada, Sérgio. Você que está aqui, segue o professor Sérgio, porque este homem tem muito a agregar, como vocês viram, não só na oratória, mas em outras áreas. Então, esse episódio vai também para o LinkedIn. Então, você que está aqui,
já, porque vai uns cortes, né? Já Legal. segue o professor Sérgio Rocha, porque verdadeiramente ele vai fazer a diferença aí pra tua área. E muito obrigada, tá, Sérgio? Obrigado, Bruna. Obrigado a todos aí que estão assistindo, que vão assistir. E eu tô à disposição, gente. De verdade, é um prazer estar aqui. Obrigado à equipe, obrigado a todos. Até a próxima. Gratidão.